desde o primeiro vídeo que eu fiz, mostrando as cenas perturbadoras do Fear 1, e foi bastante pedido que eu trouxesse também da continuação, Fear Termina. E bom, apesar desse jogo ter menos cenas bizarras e no geral elas serem menos piores que as do primeiro jogo, ainda tem algumas cenas que são bem bizarrinhas e vale a pena ressaltar. Até porque muitas delas não tem sem censura no YouTube. Então, talvez você esteja vendo aqui pela primeira vez. Então, o aviso continua. Se você é sensível a temas de violência extrema, abuso e coisas do tipo, não assista esse vídeo, ele não é pra você. Eu sei que a maioria de vocês tem uma curiosidade mórbida que é insaciável, eu entendo. E esse vídeo também vai servir caso você esteja em dúvida se Fear Termina é pra você ou não. Eu vou mostrar o que tem de pior no jogo, e se você achar que não tem problema, então, bom, fique à vontade pra ir e jogar, mas assista esse vídeo pela sua própria conta e risco. E lembrando, novamente, é tudo ficção, e é tudo pixel art, então não leve tão a sério assim. Então, sem mais enrolação, vamos para as cenas, que no geral são menos bizarras, mas tem algumas que se salvam e conseguem ser tão bizarras e até piores que as do primeiro jogo. Vamos lá ver? Bom, e nós já vamos começar bem com essa cena que pra mim é uma das mais bizarras, se pá, mais bizarra do jogo inteiro, ou pelo menos ali em segundo lugar com outra que eu vou falar mais pra frente. Mas basicamente, caso você tome o golpe de arremesso de moeda dos padres decrépitos, não sacerdotes decrépitos, o seu personagem será pegue pelo pescoço, será levantado no ar e você sufocará desmaiando. Quando o seu personagem acordar, ele estará sendo crucificado e com as pernas e órgãos íntimos arrancados, sangrando na cruz, enquanto os moradores chamuscados dançam ciranda-cirandinha ao seu redor, comemorando o sacrifício feito a Alme, ou a Sulfur, na verdade. E uma das coisas mais bizarras é que você vê o seu personagem perdendo a consciência por causa da perda de sangue por horas e horas e horas ali. Tanto que seu personagem ficará até de noite pendurado, e você só é libertado caso o Algus esteja vivo, onde ele vai fazer um barulho para distrair os moradores e vai poder se aproximar e te tirar da cruz, e você terá que jogar com 1 de vida e sem as pernas e tentar escapar de alguma forma dali de noite cheio de bicho. É bem complicado. Além de ser muito difícil, mas não é impossível assim. Você pode rastejar pra baixo e, se você der sorte, chegar até o círculo antigo que tem lá na cabana no começo do jogo, e talvez você consiga usar o símbolo de Sylvian pra se recuperar. Mas isso é um grande porém, e na maioria das vezes você simplesmente terá um game over sendo quitando do jogo ou morrendo pra algum bicho no caminho. Então é bem complicado. Além disso, essa cena tem uma versão diferente na demo, onde os personagens são crucificados, mas as pernas nem os órgãos são arrancados, e você só ficará lá mesmo enquanto o padre reza e medita ali na sua frente. E essa cena tem para todos os personagens, como você pode ver aí na tela. E a única que é diferente é a Marina, que é crucificada de frente pra cruz, então de costas pra gente. E tem vários motivos pra isso acontecer, talvez seja porque o criador quis manter o mistério e tudo mais. E, enfim, tem vários motivos, eu não vou entrar muito nessa questão pra saber se a Marina tem partes íntimas masculinas ou femininas. Não vem ao caso. Mas o que importa é que essa cena é muito bizarra, ainda mais do que era na demo. Então, tenso. Outra cena muito bizarra, talvez a cena de morte mais bizarra, acontece quando você luta contra um Paul, que são aqueles fantasmas gênios que aparecem, e você pode encontrar eles na loja do Dr. Keffer depois de você pegar uma pedra da alma de dentro de uma lâmpada mágica. E ele vai sair e começar a te caçar. Esse inimigo só tem um golpe, que é um golpe de jogar moeda, mas caso ele te acerte é uma morte instantânea. E essa cena é basicamente a cena de morte. Quando você toma esse golpe, o combate vai se encerrar, o gênio vai conseguir agarrar uma das suas pernas e te bater no chão de um lado pro outro, te arrastando violentamente, e por fim ele vai abrir as pernas do seu personagem e com um dos braços vai enfiar dentro de você com muita força e violência, de uma vez só. Não é muito legal ir desse jeito, até porque seu personagem morre depois disso, então um destino bem Fear. E me lembra muito a cena dos Harvestmen do primeiro jogo, mas essa aqui é menos bizarra, tenho que admitir. Ainda assim, eu não gostaria, e é bem desagradável. Outra cena de morte também acontece quando você morre para um dos moradores da vila. Aqueles inimigos iniciais que no começo do jogo você não tem muita força, então é até capaz de você morrer para eles. E bom, caso você morra para eles no combate, vai rolar uma cena onde você será desacordado ao invés de morrer direto, e você vai acordar com o morador que te derrubou te arrastando
no ombro e vai te jogar dentro de um cercadinho com alguns porcos. E seu personagem ficará livre para rastejar para cima, para baixo e para os lados. Ele não vai ter as pernas aí. A grande questão é que os porcos vão começar a ir na sua direção e eles vão começar a devorar o personagem, mordendo pouco a pouco a carne deles. E você vai ver enquanto seu personagem fica mais e mais ensanguentado. Tudo isso enquanto o morador assiste você sendo devorado vivo. E bom, depois de algumas mordidas você morre, mas ainda assim essa cena é muito bizarra. Principalmente por você ainda ter um certo controle de mexer o personagem, mas não poder fugir pra canto nenhum. É o destino inevitável que você terá que assistir, já que nem pro menu você pode sair durante essa cena. E agora vamos pra cena que eu acho extremamente bizarra, principalmente o WTF, que é uma cena específica que você tem quando morre para o Needles. Vamos lá, você pode encontrar o Needles em vários locais do mapa, e na primeira vez que você luta contra ele, caso você seja um jogador iniciante e não saiba de nada ainda, é muito provável que você acabe morrendo. E bom, caso você morra, o jogo não vai acabar, na verdade. Ele injetará alguma coisa no seu pescoço com a seringa, e você ficará desacordado. E quando você acordar, você estará em um túnel de um bunker, que você provavelmente não sabe onde é, com uma corrente grande segurando a sua perna no lugar. Seu personagem vai se levantar e pode andar de um lado para o outro, mas a corrente não vai deixar você fugir. Depois de algum tempo, um fantasma em uma figura vermelha vai caminhar lentamente na sua direção e é impossível você fugir, já que a corrente não vai deixar. E aqui é que fica bizarro. Quando você é capturado, essa figura vai derrubar seu personagem, arreganhar suas pernas e entrar na sua zona genital. E o seu personagem vai ter, de acordo com o jogo, um orgasmo massivo e desmaiar logo depois. Não faz o menor sentido. É muito WTF essa cena. Depois que tudo isso acontece, você vai acordar de boas e seu personagem pode jogar o jogo normalmente como se nada tivesse acontecido. Você não perde seus itens, você volta com pouca vida, mas ainda assim vivo e sem nenhum debuff. Inclusive, essa é uma das únicas formas de você tirar o vício em heroína do seu personagem protagonista. Então, se você estiver jogando de Levi, essa é a melhor forma de você se livrar do debuff de vício em heroína. E também infecção e qualquer outro debuff que esteja afligindo seu personagem. O Needles vai te curar. E bom, não sabemos exatamente o que é esse fantasma, esse espírito. Existem teorias de que seja uma encarnação de Sulfo ou um avatar entrando em você para assistir o seu progresso ou tomar o controle quando a hora certa chegar, mas nunca é explicado. Talvez seja algo pro final S futuramente, mas enfim, não sabemos. Então nem vou falar muito porque acredito que mais informações sobre isso devam ser reveladas no futuro. Mas bem, caso você morra pro Needles desse jeito, existe um pequeno problema, apesar dos benefícios que eu mencionei. E esse problema é a próxima cena. Caso você morra pro Needles e tenha aquela cena, como mencionei agora há pouco, você acordará no bunker curado, mas sozinho. Se você tiver qualquer membro de party quando você morre pro Needles, eles serão mortos e seus restos serão espalhados pela cidade. E vocês vão estar vendo aí na tela onde todos param, mas basicamente a Marina é decapitada, a Bella é estripada e pendurada no teto, o Marco é esfaqueado, a Karen rasteja e morre nos seus pés quando você chega no certo ponto. O Levi é totalmente destroçado e sua cabeça é pendurada na cerca de ferro. E pra mim a pior de todas é a Olivia, pois a Olivia é cortada no meio e resta só a parte de baixo dela, que são suas pernas e a cadeira de rodas deixadas ali como se fosse uma piada do Needles, o que é uma ironia e uma piada de muito mau gosto. E pra mim essa é a pior de todas. E bom, também tem outros que são assassinados, basicamente todos os personagens têm essa cena de morte. E basicamente se você tiver o Levi e a Marina na party quando você morre pro Needles, a cabeça dos dois vai ser colocada beijando um ao outro na estaca de ferro ali no centro da cidade, o que torna essa cena ainda mais bizarra. Principalmente parando pra pensar que você não vai saber disso até se deparar com os corpos a primeira vez. Então, bem triste. Além disso, naturalmente, o Needles também mata o Tanaka e a Marina, que ele arranca o rosto dela no segundo dia pela manhã, caso você não tire ela da biblioteca. Então tome bastante cuidado. Ele é bem perigoso. E bom, se o Needles já é ruim, a Stitches tem uma cena ainda muito tosca. A Stitches fica lá no bunker 1, que fica escondido no meio da floresta ali, e ela fica meio que escondida até você presenciar o experimento dela, que é a carne perfeita. Essa massa de gente é muito bizarra e talvez você seja pego desprevenido por isso. E bom,
Depois que você presenciar essa cena, ela vai começar a te caçar pelo bunker. E ela é um oponente muito difícil se você estiver sozinho e não souber das técnicas certas pra matar ela. Então, é muito provável que você acabe amarrado e morra. E caso isso aconteça, você terá uma cutscene de morte única, onde seu personagem desmaia, e você tem breves flashes onde a cena é mostrada das Stitches costurando o seu personagem naquele monte de carne, onde seus movimentos são presos, você não pode abrir seus olhos, e sua boca é costurada em uma expressão aberta, e um líquido fica fluindo para dentro da sua boca, com um gosto muito ruim. E quando a cena volta, você terá a visão do inferno, que é você costurado na carne perfeita, junto com muitos ali. Isso é obviamente uma referência ao filme Centopeia Humana, onde um experimento similar é feito, e bom, o filme é bem bizarro também. Mas essa cena aqui no jogo é muito tenebrosa, principalmente você parar pra ler o que tá escrito e a descrição grotesca que tem. E bom, o jogo acaba com seu personagem vivo, com o destino de ficar ali pra sempre, sendo o fim da centopeia, sem poder enxergar e sem poder fazer nada além de comer. Não é um destino legal. Vamos pra próxima, vai. Essa aqui já tá me deixando mal. A próxima cena é bem mais simples de conseguir obter. É basicamente você dormir demais. Se você dormir depois do terceiro dia à noite, o Festival Termina vai chegar ao fim e você será transformado em um monstro. E apesar dessa cena não parecer muito tenebrosa a primeira vez que você lê, a descrição dá uma noção muito mais bizarra de como é ser chamuscado pela lua. A descrição fala do seu corpo se contorcendo e queimando, que algo dentro de você, rastejando pela sua pele, está querendo sair e ser descascado, com seu corpo sendo essa casca. E depois você enxerga enquanto o seu personagem grita em dor e se transforma na sua forma chamuscada pela lua, da qual eu já mostrei todas aqui no canal. E bom, o mais bizarro é que seus personagens ainda têm certa consciência, mas eles são forçosamente transformados nesses monstros e obrigados a viver pro resto da vida como esses seres deformados e monstruosos, sendo uma piada de mau gosto feita pelo deus da lua para transformar você nos seus maiores medos e coisas que te incomodam. Então, é um destino bem bizarro, mas não é tão ruim quanto outras coisas aqui da lista. Ainda assim, é válido de mencionar. Essa cena é até difícil de não lembrar de um certo filme aí, mas basicamente, se você não sabe, o Woodsman, que é esse inimigo que você provavelmente vai encontrar logo no começo do jogo, mas que é bem difícil de você lutar ali, tem o seu membro ali exposto o tempo inteiro durante a gameplay. O que você talvez possa não ter percebido a primeira vez é que isto aqui não é o membro genital dele. Isso é na verdade um parasita que está se camuflando e fingindo ser algo que não é. Talvez para distrair você da sua real intenção. Mas depois de alguns turnos de combate, essa criatura vai se desvencilhar do Woodsman e começará a andar por aí, esperando o momento certo. E caso você não se proteja, vai ter um golpe de jogar moeda, onde esse caranguejo vai pular na sua cara, como se fosse o facehugger e um xenomorfo do Alien, e seu personagem ficará refém dessa criatura. Enquanto você tenta arrancar essa coisa da sua cara, você vai ter descrições sobre como ela trava no seu rosto, você não consegue enxergar nem respirar direito, já que ela enfia seus tentáculos pela sua garganta e começa a soltar alguma substância líquida em você, injetando coisas pela sua goela abaixo. E bom, enquanto tudo isso acontece, o jogo depois volta e você estará de frente para a tela, tentando se libertar enquanto o Woodsman vai arrancando você, fatiando você em pedaços, e você não pode fazer nada além de assistir. E bom, essa cena é claramente uma referência a Alien, o Oitavo Passageiro, e também a Half-Life com os Face Crabs e coisas do tipo. Basicamente, esse parasita é para ser uma homenagem a essas séries que são muito importantes para a mídia e para nossa cultura no geral. Além disso, esse parasita não é o único que nós vemos no jogo, já que a forma transformada da Bella aparentemente também é infectada por um deles e se prende na sua cara e é chamuscado junto com ela logo no primeiro dia, a partir da tarde. Então, é bem bizarro essa cena. Essa aqui também tem no primeiro jogo, mas basicamente é a cena de você ter que arrancar membros. A Serra de Osso está de volta e o barulho continua agoniante como sempre. Seu personagem pode serrar seus braços ou pernas para evitar infecções e outros problemas similares, caso você não consiga resolver de outra forma. E apesar disso ser bem mais raro nesse jogo do que no primeiro, ainda acontece e é sempre uma agonia de ouvir esses barulhinhos e ver o seu braço sendo arrancado
dentro do jogo. Mas isso aqui tem um lugar especial na lista porque eu acredito que tem uma pequena diferença na personagem da Olivia, já que como ela é uma cadeirante, as pernas dela não representam tanto problema assim caso você perca. Mas em compensação, caso você arranque um dos braços da Olivia, ela ficará muito mais lenta. Basicamente como se ela estivesse rastejando mesmo. E caso a Olivia perca os 2 braços, ela efetivamente não consegue mais se mover e ficará ali e você terá um game over. E isso é extremamente complicado quando você tá no meio de um combate e o inimigo arranca seus 2 braços. Você vai encerrar o combate e assim que encerrar você vai ter a mensagem de não poder se mover nem fazer nada. E parar de respirar será a sua única opção. E bom, isso aconteceu comigo uma vez e eu realmente não tava esperando, eu fui pego desprevenido e eu fiquei pensando nessa cena por muito tempo e tristeza. E por isso ela ganha o seu lugar aqui na lista. Uma cena que muita gente não dá tanto valor assim é do Levi transformado no orfanato. O Levi sempre foi um soldado desde criança, já que ele começou com 13 anos e, bom, a vida dele sempre foi um lixo, coitado. Mas basicamente ele se tornou um soldado muito bom e isso atormentou ele por muito tempo, já que ele via seus colegas sendo mortos e outras crianças sendo mandadas para o campo de batalha só para morrer como soldados e pessoas descartáveis para a guerra. E foi exatamente por isso que ele ficou viciado em heroína e também porque ele desertou. E essa forma chamuscada dele representa exatamente isso, ele sendo transformado em uma arma para sempre, tudo que ele mais temia. E por isso ele chora tanto e é uma luta tão fácil assim. Afinal, matar ele é basicamente um golpe de misericórdia. E nós temos alguns diálogos bem tristes quando você encontra ele no orfanato, onde alguns jogadores vão começar a fazer perguntas com os membros da sua party, e alguns vão se lamentar, outros vão dizer que ele é um monstro, o que é muito triste, já que como os personagens não viram o Levi, eles não sabem que ele é essa criatura que está transformada. Então, além de tudo, ele nem mesmo é mais reconhecido como um ser humano, ou como algo que já foi um humano um dia. E o destino dele é basicamente rodar o orfanato, o mesmo lugar onde ele sofreu vários abusos, e que ele fugiu para buscar algum destino melhor e transformado agora em uma arma, que é o maior trauma da vida dele. Então ele tá num lugar que é o pior lugar que ele já esteve na sua vida, transformado no seu maior trauma da vida inteira. E não há nada a fazer quanto a isso. Então quando você começa a pensar nessa cena por essa ótica, você começa a perceber que ela é mais bizarra do que parece. E eu acredito que seja a mais triste do jogo, comparada com todas as outras transformações. Tá, esse cara é muito bizarro. O Padre Hugo é um dos líderes do orfanato e ele é o responsável por abusar de vários personagens que agora estão transformados em querubins, né, essas criaturinhas. E ele é conhecido pela sua crueldade até mesmo com outros funcionários. Rezam as lendas que ele é um vampiro, já que ele consegue viver por séculos sem envelhecer, entre aspas. E bom, quando você luta contra ele, depois de 2 turnos ele vai tirar as suas roupas e você vai lutar contra ele peladão. Peladão, isso mesmo. Além disso ser bizarro, no jogo que nós temos hoje em dia, na demo, essa cena era muito mais perturbadora, já que na demo, o Padre Hugo tinha um querubim colado à sua cintura, e a luta seria feita com esse rosto ali à mostra para todo mundo ver. Isso deixa muito explícito um casamento de carne com as pessoas, né, as pessoinhas do orfanato, digamos. Não vou falar diretamente, porque senão o YouTube vai me dar um tapa, mas você vê aí, você já conclui exatamente do que isso se trata. E bom, isso faria a cena muito perturbadora se tornar mais ainda, principalmente por você ter matado várias dessas criaturas até chegar até esse lugar aqui onde você luta com o sacerdote. Então, bom, essa cena foi tirada e o Padre Hugo foi remodelado para ficar mais normal e deixaram mais implícito esse lado abusivo deles, digamos assim. E bom, para mim isso é muito justificado, já que até Fenhanger tem seus limites, não é mesmo? Mas como você pode ver, muito tempo. Outra cena bizarrinha, que na verdade é um dos maiores trollagens do jogo, é a habilidade Coroa de Espinhos Reversa. Dizem que o Almer foi crucificado e ele tinha uma coroa colocada em sua cabeça, mais ou menos que nem Jesus. E no jogo nós temos essa magia que você pega quando você cria afinidade máxima com Almer, que é a coroa de espinhos inversa. Quando esse jogo foi lançado e essa habilidade aparecia, muita gente ficou extremamente curioso para saber como ela funcionava. E bom, caso você tenha todo esse esforço para pegar essa habilidade lá no Hexen, quando você for usar, vai rolar isso aqui. A coroa de espinhos inversa vai sair da sua cabeça e quebrar basicamente o seu crânio, explodindo em vários e vários pedaços. E essa é a maior trollagem do jogo, já que é basicamente isso. Você gastou seus pontos,
pra uma habilidade que é basicamente suicídio. E não tem nenhum outro uso além disso. Pelo menos não até o momento. Então, da mesma forma que nós também temos a skill combustão espontânea, que faz a mesma coisa, essa aqui é muito mais bizarra, porque você ainda consegue ouvir o sulfur rindo no fundo enquanto você morre de maneira dolorosa e brutal. Então essa cena tá aqui também porque ela é perturbadora um pouquinho, mas ela é basicamente um tapa na cara do jogador. E essa trollagem pegou muita gente. Mas muita gente desprevenida. Então apesar de hoje em dia ser um conhecimento meio comum, na época isso aqui era next level gameplay de Fear Hunger. E por isso tá na lista. Certo, agora outra cena muito troll que pouca gente sabe é sobre o Henrik. Quando você recruta o Henrik salvando ele lá da mansão do prefeito, você pode mandar ele para alguns lugares. Por exemplo, você pode mandar ele pro restaurante Billy Vu, onde ele vai cozinhar para você, e sempre que você quiser você pode ir lá e comer. Você pode mandar ele pro restaurante, pro café, que fica lá perto do shopping da cidade, e você também pode mandar ele pro pub Prairie Bob. E caso você mande ele para lá e leve muita gente, vai rolar um evento onde ele vai cozinhar para todo mundo e todo mundo vai ter uma noite feliz ali no bar. E até aí tudo diversão e tudo, você pode ir lá restaurar sua mente, seu corpo, sua fome e tudo mais, ficar de boinhas, conversando com todo mundo enquanto tem um momento de paz ali em meio a todo aquele caos. O problema é que quando você for dormir, você acordará na frente do Perkel com essa cena. Isso mesmo. Todo mundo foi de caixa. E isso acontece porque o Henrik envenenou todo mundo que tava no bar e todos acordam mortos ali. Além disso, ele também terá fugido do lugar e terá se transformado no prefeito. Então, isso aqui é uma das surpresas mais perigosas que você pode ter, pois pode basicamente acabar sua gameplay caso você queira manter todo mundo vivo e protegido. E muita gente fica pensando nisso aqui depois que acontece e desenvolve um certo trauma devido à surpresa dessa cena. E por que isso acontece? Bom, depois você vai mandando o Henrik de um lado pro outro, ele vai acabando sendo afetado pelo chamuscar da lua e a mente dele já está meio fragmentada quando você manda ele pra esse lugar. E essa é a forma do jogo de te punir por tentar burlar o sistema de fome e sanidade, mandando ele pra restaurante e café pra ele cozinhar pra você. Então tome esse tapa na cara e morre todo mundo aí que você lutou tanto pra salvar. E também temos a cena, é claro, do banheiro. Se tem no primeiro jogo, também tem que ter no segundo. E essa cena do banheiro, ela é muito épica. E você pode conversar com todo mundo, eles vão falar suas considerações finais e reclamar com você. E criticando tanto você quanto eles mesmos por terem te seguido. Inclusive, o Oso vai falar que a culpa é dele por ter te seguido e que ele merece um destino pior do que os escravos do sul, que é essa forma de morrer porque ele foi burro. Essa cena é ouro. Mas ainda assim, ela é muito bizarra. Morrer em um poço de merda, com várias pessoas ao seu redor só observando e esperando lentamente, sem ter uma forma de fugir. Morrer na merda não parece uma forma legal. Então, essa cena reflete bem isso. E bom, talvez a primeira em cronologia de todas essas cenas que você pode ter é a cena do Zelador. O Zelador é essa criatura que meio que te obriga a trabalhar na criação do Cubo das Profundezas. E bom, ele serve os novos deuses de certa forma e você pode lutar contra ele. Muitas vezes ele vai ser o primeiro inimigo que você vai encontrar em uma run, já que ele é o inimigo da intro. Caso você perca pra ele, ao invés de você morrer, ele vai amarrar o seu personagem e com uma serra ele vai arrancar as suas duas pernas na sua frente, enquanto seu personagem não pode fazer nada. E aí você vai voltar ao jogo rastejando sem as suas pernas, que vão estar ali no chão, bem bonitinhos, esperando você. E bom, essa cena é muito bizarra, já que é uma das primeiras do jogo e muita gente que não jogou o Fear Hunger 1 já se depara com isso e é surpreendido pelo nível de bizarrice que você vai encontrar nesse jogo. Asinhas de franga sua... Olha, o bullying já começou. Olha, ele tá cortando minha perna. Ele tá cortando minhas duas pernas. Além de que é bem bizarro, porque ele arranca suas pernas na sua frente, foda-se, ainda te obriga a trabalhar depois. E você tem que achar uma forma de fugir. E sim, você recupera suas pernas depois que você sai do sonho, mas você não sabia disso na primeira vez que você jogou. Pelo menos eu espero. Então, é capaz de dar um sustinho e mexer com o jogador a primeira vez que isso acontece. E bem, por isso essa cena tá nessa lista.
Bom, e essas foram as cenas que eu considero as piores do jogo. Algumas que também são bizarras, mas não entraram na lista, poderiam ser o Levi e os personagens injetando heroína nas suas próprias veias, e até mesmo o Calígula assassinando o Levi a sangue frio e o Henrik também, tacando um cano de ferro na cabeça deles até esmagar e matando eles no processo. Mas, como essas cenas são bem rápidas e não são tão ruins quanto as outras, eu acabei deixando elas de fora. Mas deixe aí nos comentários que cena que você acha mais bizarra no Fear Hunger Terminus. E bom, no mais é isso. Muito obrigado se você acompanhou até aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo, apesar do conteúdo meio problemático. E deixe seu like e nos vemos no próximo vídeo. E falou!